As brutais civilizações da Idade do Ouro. Há milhares de anos, numa época conhecida apenas através de fragmentos de história antiga e ruínas perdidas, existiam civilizações poderosas, dominadas por riquezas inimagináveis. Esta era ficou conhecida como a Idade de Ouro, um período em que as cidades eram construídas com metais preciosos e seus governantes eram adorados como deuses. No coração de densas florestas e montanhas intransponíveis surgiram 3 cidades lendárias: Eldoras, Oronha e Gildara. Cada um deles era conhecido pela sua brutalidade e obsessão pelo ouro, o que alimentava sua sede insaciável de poder. Mas esta riqueza teve um preço: sangue, sacrifício e um ciclo interminável de traição. A Cidade do Sacrifício. Eldoras era governado por uma casta de sacerdotes fanáticos que acreditavam que o ouro era a essência dos deuses. Para manter a prosperidade de sua cidade, eles realizavam rituais brutais, nos quais o ouro era extraído da terra e ao mesmo tempo as vidas dos prisioneiros capturados em guerras incessantes eram sacrificadas aos deuses. Os altares de sacrifício de Eldoras foram manchados com o sangue de milhares de pessoas, e dizia-se que o próprio solo da cidade tremia à noite, como se estivesse vivo, faminto por mais almas. Os cidadãos viviam em constante medo, sabendo que poderiam ser os próximos escolhidos. Uma lenda sombria circulou entre os escravos. Aqueles que morreram nos ritos não encontraram paz, mas tornaram-se parte de uma horda espectral que vagava pela cidade, com suas almas presas para sempre em busca de vingança. Os sussurros dos mortos ecoavam nas noites silenciosas, e alguns afirmavam ver sombras movendo-se entre os templos dourados. Oronha, cidade da traição. Em Oronha, o ouro não era apenas uma moeda, mas um símbolo de status e poder absoluto. Governada por uma dinastia de reis implacáveis, a cidade prosperou num ciclo interminável de conspirações, assassinatos e traições. O trono de Oronha sempre esteve coberto de sangue, pois nenhum rei manteve o poder por muito tempo. Conselheiros reais e membros da corte conspiraram nas sombras, cada um buscando uma maneira de usurpar o trono. O veneno era a arma preferida, e festas suntuosas muitas vezes terminavam em mortes misteriosas. Oronha era uma cidade onde ninguém podia confiar em ninguém, e o medo constante permeava todos os aspectos da vida. Uma antiga profecia assombrava a cidade. Dizia-se que o trono de Oronha estava amaldiçoado, e quem governasse a cidade por mais de 10 anos teria seu coração transformado em ouro maciço, uma metáfora para a ganância que consumia as almas dos governantes. Muitos tentaram, mas todos sucumbiram antes que o prazo expirasse. A Cidade Oculta. Gildara era a mais misteriosa das 3 cidades, localizada em um vale escondido entre montanhas inalcançáveis. Diziam que os habitantes de Gildara eram tão ricos que suas casas eram feitas inteiramente de ouro maciço. No entanto, essa riqueza foi adquirida através de métodos ainda mais sombrios do que em Eldoras e Oronha. Gildara era protegida por um grupo de guerreiros conhecidos como os Ceifadores de Ouro, que saqueavam terras distantes em busca de riquezas. Esses guerreiros eram temidos por sua brutalidade, e rumores diziam que eles usavam magia negra para localizar minas de ouro, alimentando seus próprios corpos com sangue humano para manter sua força sobrenatural. As paredes de Gildara eram adornadas com os crânios dourados de seus inimigos, e os poucos que ousaram invadir a cidade nunca mais foram vistos. No entanto, havia um segredo ainda mais sombrio: o coração de Gildara, um poço sem fundo chamado Abismo Dourado, onde se acreditava que o próprio ouro era amaldiçoado. Quem olhasse diretamente para o fundo do poço dizia ver figuras grotescas,
os espíritos dos antigos reis de Gildara, eternamente aprisionados por sua ganância. Os séculos passaram, e as cidades douradas tornaram-se ainda mais brutais, suas riquezas crescendo ao custo da humanidade. Mas a natureza sombria de suas práticas finalmente trouxe sua ruína. Uma praga desconhecida começou a se espalhar pelas cidades, uma doença que transformava a pele das pessoas em ouro, matando-as de dentro para fora. Os sacerdotes de Eldoras, os reis de Oronha e os guerreiros de Gildara tentaram desesperadamente conter a praga, mas era tarde demais. As cidades começaram a desmoronar, suas populações dizimadas pela maldição que elas próprias haviam criado. As 3 cidades foram abandonadas, suas riquezas deixadas para apodrecer junto com as almas atormentadas que ali residiam. Dizem que as ruínas das cidades douradas ainda existem, escondidas nas profundezas de florestas impenetráveis e vales esquecidos, protegidas por espíritos vingativos e armadilhas mortais. Hoje, as histórias das civilizações da Idade do Ouro são contadas como lendas, advertências sobre os perigos da ganância e do poder desenfreado. Exploradores modernos que tentaram encontrar as cidades perdidas nunca retornaram, e aqueles que ousaram buscar o ouro que ali permanece foram encontrados mortos, com sorrisos congelados de pavor em seus rostos. A Idade do Ouro terminou, mas seu legado sombrio continua a assombrar a imaginação dos poucos que conhecem a história. O ouro que outrora trouxe grandeza a essas civilizações agora é visto como uma maldição eterna, e os sussurros dos antigos reis, sacerdotes e guerreiros ainda ecoam nas ruínas silenciosas, esperando por novas vítimas para satisfazer sua sede insaciável de poder.